todas as coisas e Ele vai prover todas as coisas. Tenha fé, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pés, abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 3. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 3, a partir do 1º versículo. Quantos encontraram? Pode ser amém? Diz assim a palavra: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Amém. Somente até esse versículo. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu também estou um pouco triste por conta da viagem do meu cunhado, a mudança. Eu vim para congregar em Sorocaba por causa do meu cunhado, que morava aqui. Ainda moro em São Paulo, mas venho para cá na sexta-feira, fico sexta, sábado e domingo, comendo, dormindo na casa do cunhado. E agora acabou a mamata. Estou, portanto, triste, porque eles estão indo, mas feliz, porque sei que eles estão na direção de Deus, e Deus tem coisas lindas para eles lá naquele país. E ele não vai ficar livre de mim não. Eu vou para lá e vou ficar pelo menos um mês na casa dele, comendo, dormindo. E lá é mais caro, que lá é em dólar, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero deixar esta meditação acerca deste personagem bíblico, o Moisés. Eu tive a oportunidade de, há uns meses atrás, falar um pouco sobre o encontro que Moisés teve com Deus ali na sarça. Falei aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre a nossa evolução do relacionamento que devemos ter com Deus, porque se tem uma coisa que nos sustenta em Deus, que nos sustenta na casa de Deus, é justamente você relacionar-se com Ele. Só a vida cotidiana cristã, rotineira, não é capaz por si só de nos manter na casa de Deus, no reino de Deus. Porque se não tivermos, se não nutrirmos experiências com o Senhor, em maior ou menor nível, os tempos e os meses que passamos aqui acaba se tornando algo chato, enfadonho.
até porque os entretenimentos que o mundo oferece, eles concorrem poderosamente contra os entretenimentos que uma reunião como essa, por exemplo, é capaz de proporcionar. De modo que o fato de gostar da igreja, de gostar dos cultos, de gostar da palavra, de gostar dos louvores, por si só, não garante que a gente tenha fé suficiente, convicção suficiente, força suficiente para se manter na casa de Deus, aos pés de Deus, aos pés da cruz. Portanto, a gente precisa ter a presença de Deus. A presença de Deus. Quando a gente fala sobre a presença de Deus, logo a gente lembra do homem que teve o encontro máximo com a presença de Deus, que foi o Moisés. Mas essa busca pela presença de Deus é uma busca muito mais antiga. O ser humano foi criado por Deus, e o primeiro casal foi criado por Deus, colocado no Éden. Ali eles tinham uma carência que era saciada todo dia, que era a carência da presença de Deus no Éden. Deus ia no Éden, Deus caminhava com eles no Éden, Deus ensinava as coisas para ele. A visita de Deus no Éden era algo muito rotineiro para aquele casal, de modo que o ser humano foi feito sim com essa dependência da presença de Deus. E essa dependência, ao longo do tempo, o homem perdeu por conta do pecado. Então o pecado causa uma separação entre o homem e Deus, de modo que o homem agora, porque foi criado, formado, e na sua formação foi deixado um espaço que só poderia ser preenchido pela presença de Deus, e agora o homem não tem a presença por causa do pecado. Então o homem tenta de todas as formas preencher essa lacuna que está aberta dentro do nosso coração. Tenta preenchê-la de alguma forma. O homem sem Deus anda em desequilíbrio. O homem sem a presença de Deus anda em desequilíbrio. Ele não consegue estar no seu equilíbrio, na sua homeostase. O homem está faltando alguma coisa. E o homem sem a presença de Deus busca preencher este vazio que está dentro dele, que a sociologia chama de um jeito, a psicologia de outro, as seitas, as religiões chamam de outro, mas é um vazio que só pode ser preenchido na sua essência, na sua plenitude, pela presença de Deus. Aleluia. E o homem com este vazio anda desorientado e desequilibrado. E neste desequilíbrio do homem, o homem busca preencher-se, cada um de um jeito. Uns enveredam-se para a bebida, por exemplo. A bebida faz com que ele esqueça os seus problemas por alguns minutos, e de certa forma a ingestão de bebida alcoólica traz para aquela pessoa um equilíbrio, ainda que momentâneo, e cheio de dificuldades, de problemas depois, mas causa temporariamente um certo equilíbrio para a pessoa. Outros recorrem às drogas, fumam, cheiram, tenta de todo jeito. Outros buscam equilibrar-se tendo outros tipos de desvios espirituais pecaminosos, todos estes na tentativa de equilibrar-se.
Aleluia. Mas só recebemos o equilíbrio quando a presença de Deus está entre nós. Amém, amados? A presença de Deus é aquela que nos equilibra. Passamos uma semana altamente desequilibrada, mas quando chegamos numa reunião como essa, todos os atores, usando esse termo, que fazem uso de algum momento da liturgia desta reunião, deva ter em mente uma coisa, que é a principal. Não estamos aqui para mostrar a beleza da nossa voz, não estamos aqui para mostrar a capacidade da nossa argumentação teológica, filosófica, seja lá o que for. Não estamos aqui para nenhum outro objetivo. Todos os que participam de um culto como esse, desde o que inicia a primeira oração ao aquele que dá a bênção apostólica ao final, todos nós em conjunto devemos fazer este culto, prestar esse culto ao Senhor, ser instrumento de Deus por alguns minutos que bondosamente Deus e o pastor nos concede, com uma única coisa na nossa mente: aquilo que vou fazer aqui, seja cantar, seja apresentar, seja saudação, seja pregação, seja lá o que for, tem que ter o objetivo maior, que é tentar trazer de alguma maneira a presença de Deus ao coração dessas pessoas, porque a presença de Deus nos equilibra. Aleluia. Quantas pessoas não vêm na igreja e participam dessa reunião? As pessoas que fazem uso do microfone para cantar, para pregar, para tocar, para qualquer outra coisa, estão imbuídos no mesmo pensamento, que é promover a chegada, a estada da presença de Deus na reunião. A pessoa sai bem, nem parece aquele carrancudo que cruzamos no portão ao chegar na reunião. A pessoa sai feliz, leve, vai enfrentar uma semana de guerra, de luta e de batalha, mas o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, aleluia. Tem problemas e dificuldades me esperando, mas os cantores cantaram: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, e a gente sai daqui cheio de fé. Queira a presença de Deus, porque ela te equilibra. Nada que se faz no reino de Deus, na igreja, deva ter outro objetivo a não ser este, porque a presença de Deus melhora a nossa vida, nos dá a direção que não conseguimos ter a partir da nossa capacidade intelectual. Porque há caminhos que ao homem parece direito, a gente não conhece o dia da manhã, mas Deus conhece, mas o fim deles é caminho de morte. Mas a presença de Deus nos dirige em caminhos perfeitos, caminhos direitos, vereda direita para os nossos pés. A presença de Deus é capaz de resgatar o homem do mais profundo abismo depressivo que esse homem possa estar. Foi isso que a presença de Deus e a voz de Deus fez com um homem chamado Moisés. Moisés, você conhece a história bíblica? Quem não conhece, por ouvir pregar, já leu a Bíblia? Moisés nasceu numa época de matança de crianças, já cheio de traumas. Foi traumático a chegada de Moisés ao mundo. Mandaram matar as crianças recém-nascidas, homens. Moisés estava no meio. Mas a mãe de Moisés escondeu o quanto pôde. E aqui eu abro um parêntese, fora do assunto que quero, para esse assunto que me surge aqui agora. Moisés é fruto de uma união familiar que tinha tudo para dar errado. Se você ler o princípio da história de Moisés, a Bíblia vai falar que tem uma matança generalizada de crianças.
Mas o versículo posterior, pastor Mário diz: e foi um homem da tribo de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e deram à luz a um filho. No momento mais inadequado de se constituir uma família, e mais, de ter um filho, porque tinha uma lei que se fosse homem tinha que ser morto. No momento mais inadequado possível, mesmo assim, eles construíram família. Nós estamos vivendo em dias muito difíceis, e aqui eu abro esse parêntese para uma palavra profética de Deus. Ainda que seja para o mundo um tempo muito difícil de se preservar a família, Deus vai guardar a tua família em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Deus vai guardar a família. Não fique preocupado: ah, pastor, está difícil, não quero, porque o mundo está difícil. O mundo pode estar difícil, mas Deus protege aqueles que são seus. Tome posse desta palavra. A mãe de Moisés, a irmã Joquebede, cuida do menino por um motivo bem singelo. Ela diz: porque o menino era bonito. Agora quero ver que mãe que diz que o menino é feio. Até a minha, quando eu era bebezinho, me achava bonito. Olha que singeleza. Vou protegê-lo. Por quê? Porque é lindo, meu filho. Protegeu Moisés. Recebe a palavra profética de Deus: filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é galardão de Deus. Proteja a herança de Deus, proteja o galardão de Deus. Proteja a herança de Deus, proteja o galardão de Deus. Deus confiou o galardão dele a você, mãe. Deus confiou o galardão dele a você, pai. Proteja o galardão de Deus. Recebe essa palavra, diga amém. A Bíblia diz: e ela escondeu-o enquanto pôde. Irmãos, os nossos filhos crescem. Eu tenho uma de 14, que está fazendo 15, e tenho o Davizinho de 1 ano e meio. Filhos crescem. E quanto mais eles crescem, os nossos cabelos vão embranquecendo. Eu já estou até pensando em ver uma tinta aí, tem um monte. Brincadeira. Outros que têm tendência, como o pastor Flávio e eu, começam a cair os cabelos. Preocupação. O pastor Flávio tinha muito cabelo, até os meninos quando eram pequenos. Olha aqui o que aconteceu. Isso porque a Alice não ficou adolescente ainda, aí cai o resto tudo. Mas olhe para cá. Ela escondeu o filho enquanto pôde. Aí a Bíblia diz: não podendo escondê-lo mais. Porque chega uma época da vida, pai, mãe, que a gente perde a condição de abarcar os nossos filhos e tudo o que fazem, porque nós não temos a menor condição. Mas quando isso acontece, quando ela percebe que ela não tem mais condições de cuidar do filho, o menininho começou a chorar mais forte, a voz do menino era mais forte, e começou a chorar, e ela viu que ela não tinha condição de escondê-lo mais. Recebe mais esta palavra de Deus: enquanto puder esconder, esconda. Entendeu? Vou dizer de novo: enquanto puder escondê-lo, esconda. Não é possível, amados, que muitos julguem que não podem esconder os seus filhos na casa do Senhor, nesses cultos maravilhosos que deve ser, porque são mulheres e homens de Deus preparadíssimos que fazem esses cultos lá embaixo, e nós com filhos menores do que isso não trazemos. Não tenho condição, não quer, meu filho não quer ficar no videogame, então que fique. Aí o menino de 7, 8 anos de idade, nós já não trazemos mais, porque julgamos que não temos condição de proteger. Tem sim. Vira para essa pessoa que está do seu lado de maneira muito simpática e diz para ele: enquanto puder esconder, esconda. Diga para ele: enquanto puder esconder, esconda. E você pode, meu irmão. E você pode, minha irmã.
E eu não preciso aqui destrinchar sobre o que é esconder, porque eu tenho certeza que Deus já está ministrando algo no seu coração, de acordo com a particularidade da tua vida. E recebe esta palavra, porque é palavra de bênção de Deus, para abençoar a tua família. Recebe isso em nome de Jesus. Enquanto puder esconder, esconda. Não podendo escondê-lo mais, ela também não o abandonou, não o jogou às traças. Não quer mais, tô nem aí. Não tendo condição de escondê-lo mais, o que ela faz? Ela faz uma arca de junco, betuma essa arca para que ela não afunde. De maneira estratégica, ela não foi um ato apenas de desespero, de livrar-se daquele menino que poderia ser problema para ela. Não, ela fez a arca de junco, pensou tudo, e coloca no Nilo, próximo da onde a filha de Faraó banhava-se, no horário que ela banhava-se. Esperava ela que pudesse sensibilizar aquela mulher para pelo menos deixar o menino com vida. Mas quando temos estratégias dadas por Deus para proteger, para fazer a arca, não consegue proteger mais? Consegue sim. Faz uma arca de junco, uma arca da oração, da santificação, e coloque o teu filho dentro desta arca. Amém, amados? Enquanto puder esconder, esconda. Quando não puder mais, faz a arca de juncos. Betume com oração, com jejum. Oração e jejum não deixará afundar quem você ama. Deus está falando. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. E ela esconde o menino, põe na arca, fica olhando. Só que Deus, quando percebe que no nosso coração há um interesse de salvar, guardar a herança de Deus, Deus está olhando na nossa simplicidade, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, na nossa pequenez. Aí Deus olha como o poderoso do céu e diz: vou te ajudar. Quem vai achar é a filha de Faraó, e não somente ela vai ter misericórdia, mas vai criá-lo como o seu próprio filho. Se Deus ver interesse em nós, mesmo na pequenez das nossas forças e das nossas habilidades, pode dormir tranquilo, Deus faz a parte dele. Amém, amados? Então esse é o Moisés. Ele nasce diante dessa problemática toda. Preciso correr e vou encerrar, antes de falar, de ir até o final do que eu gostaria de falar hoje. Continuam noutra oportunidade. Escute isso, amigos e irmãos. O Moisés, agora ele está sendo criado como um faraó, para ser um faraó. O escritor aos Hebreus diz que ele desprezou o fato de ser o próximo faraó do Egito, porque ele preferiu por um pouco de tempo, ou melhor, preferiu ficar do lado do povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter as riquezas do pecado. Abandonou o fato e a possibilidade de um dia ser o faraó do Egito, para ficar do lado do povo de Deus. Com 40 anos de idade, Moisés sai para testar qual era o feedback que os hebreus tinham dele. Afinal, tinha um representante dos escravos hebreus na casa real do faraó. Quando ele sai, acontece aquele problema. Primeiro dia, ele mata um egípcio que feria um hebreu. No dia seguinte, ele vai de novo lá, montadão no cavalo, para saber: agora vão fazer uma manifestação para mim. Mas tinha lá um inimigo, um adversário. Estavam dois irmãos brigando, e ele disse: não brigais, pessoal, vocês são irmãos. E aí eles olham para eles e diz: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Porventura queres fazer conosco o mesmo que tu fizeste ontem ao egípcio? Ele teve medo, fui denunciado. E aí Moisés vai embora.
aos 40 anos de idade. Passou os próximos 40 anos de idade frustrado. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Os segundos 40 anos, isto é, dos 40 aos 80, Moisés está tratando de desconstruir cada sonho que ele tinha sonhado. Sabe como a psicologia dá nome a isso? Depressão. Nos seus mais diferentes estágios. Ele desconstrói tudo que ele construiu de sonhos dos 0 aos 40. Agora dos 40 a 80 ele é obrigado a desconstruir. Aleluia. É um homem sem sonho. É um homem sem expectativa. É um homem que não acredita mais em nada. É um homem que só está esperando o dia da sua morte. Aleluia. Mas lá embaixo onde ele está, sem nenhuma expectativa, sem nenhum sonho, não acreditando em mais absolutamente nada, de repente ele chega aos pés do Horebe, o monte de Deus. O Espírito de Deus te trouxe hoje aos pés do Horebe. O Espírito de Deus te conduziu hoje aos pés do Horebe. Ainda que os últimos anos da tua vida, os últimos meses, tenham sido anos e meses de desconstrução de sonhos, Deus fala claramente isso ao meu coração. Dias e dias dedicados à desconstrução de sonhos. Aquilo não foi de Deus, Deus nunca falou, bobagem. Eu fico pensando nessas coisas, trabalhando para desconstruir os sonhos. Aleluia. Mas quando ele chega aos pés do Horebe, Deus o está esperando aos pés do Horebe. Deus conhece a tua situação e vem até onde você está nesta noite. Preste atenção nisso. Deus é bom, queridos. Interessante que todas as outras vezes que nos próximos 40 anos, isto é, dos 80 aos 120, que Moisés está servindo ao Senhor, nunca mais Deus falou com Moisés no pé do monte. Todas as outras vezes Deus falou com Moisés no alto do monte. Olha o que Deus vai fazer com você. Essa primeira vez Deus vem te recepcionar aqui aos pés do Horebe. Mas pode se despedir dos pés do Horebe, porque o próximo encontro com Deus vai ser no alto do Horebe. Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai te curar. O que você está passando nesses dias e horas dedicados à desconstrução dos sonhos, Deus manda te dizer: isto é enfermidade tua. Mas nesta noite, Deus vai curar a tua enfermidade. Estejamos de pés em nome de Jesus. Aleluia. 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 Hoje destes lábios que já não conseguem ecoar um glória a Deus de dentro da alma, Deus vai fazer com que glória a Deus e aleluia seja muito fácil na sua boca, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou ministrando sobre Deus resgatar, através da presença dEle, alguém lá de baixo e colocá-lo em cima. Hoje Deus vai renovar os teus sonhos.
Tem um louvor e eu gostaria de sugerir, aleluia, um louvor que diz que Deus vai trazer à tona para respirar e fazer andar sobre as águas. Psicologicamente, irmãos, é isso que muita gente precisa. E essa mudança de patamar você não vai encontrar só no divã do seu terapeuta. Desculpem aí os psicólogos que trabalham e ajudam tanta gente, e a coisa boa. Tanto que depois de velho voltei a fazer faculdade. Não sei se eu falei para o senhor, pastor Osmar Goulart, fazendo psicologia, depois dos cabelos meio brancos. Mas o teu problema, Deus está falando no meu coração, Ele vai resolver aqui. Esse é o divã de Deus. Feche os seus olhos onde você está. Deus está falando com pessoas aqui. E tem um bocado de pessoas aqui, pastor, que precisa de cura, precisam ser curados. E Ele vai fazer isso instantaneamente. Se você precisa de uma cura de Deus, se você precisa de uma intervenção de Deus em alguma área da tua vida que você já sepultou-a, saia do seu lugar. Eu vou orar por você. Deus vai mudar a história da tua vida. Venha, querido. Venha, querido. Se eu fosse você, eu vinha e vinha logo. Isso, filho, cante. Vou esperar. Deus vai mudar. Vai vir recursos de Deus que você nem imagina. Deus vai vir de um lado que você nem tem ideia de que seja. Venha. Venha, queridos, venha. Olha o que diz essa canção. Se o mar me submergir, a tua mão, olha o que Deus vai fazer. Me traz à tona para respirar. Me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Queridos, é que a nossa igreja, diferente de algumas, não tem o costume e nem o tempo de abrir oportunidades para que as pessoas venham contando seus milagres. Mas isso não significa ausência de milagre, gente. Não significa. Eu estou para ver um dia que eu chego nessa igreja, que eu caminho no meio dos meus irmãos, que alguém não venha me contar uma mesa. Hoje foram 2, pastor. Hoje foram 2. Um aqui no altar. Isso acontece comigo, acontece com o pastor Osmar 1 milhão de vezes mais. Todos os pregadores aqui. Deus está fazendo. Vocês que vieram aqui na frente, não foi para mais um dia, foi para uma mudança a partir de hoje.
Deus manda dizer que o degrau era de descida. A partir de hoje, não é nem plano. Prepare-se para voltar ao degrau de subida. A partir de hoje, recebe no coração o milagre de Deus sobre a tua vida. A partir de hoje. Deus, em teu nome, Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Estenda as mãos para eles aqui. Deus, em nome de Jesus. Aqui estão filhos teus, Senhor, que foram tocados pela tua presença. Nós não somos nada. Nós só somos instrumentos de Deus. Instrumentos que tentam o máximo possível fazer bem aquilo que foi chamado para fazer, a fim de que a tua presença seja manifestada. E aqui estão seus filhos, Senhor, foram tocados pela tua presença, acreditaram na tua palavra. Oh Deus Santo, não há nada mais certo do que acreditar na tua palavra. Não há nada mais certo do que acreditar na tua palavra. Os teus filhos acreditaram na tua palavra. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Que eles saiam daqui felizes, com um sorriso no rosto, dizendo para si mesmo: a vitória é minha, Jeová vai prosperar. Deus vai prosperar. Se prepare para colocar um sorriso de novo nesses lábios. Diz o Senhor para a tua vida. Se prepare. Pessoas vão olhar e dizer: ué, o que está acontecendo? Não ria, está rindo agora. Recebe, recebe, recebe. Deus está mudando, Deus está mudando, Deus está fazendo, Deus está fazendo, porque tu crestes na palavra dele. Eu abençoo a tua vida em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aplauda o nome do Rei. O Rei é digno. Aplauda o nome do Rei. Aplauda o nome do Rei. Aplaude. Volte cantando essa canção. Volte para o seu lugar cantando essa canção. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Graças a Deus. Deus é fiel e a sua palavra não volta vazia. Aleluia. Queremos parabenizar Gisele Ramos, também irmão Sérgio Salinas, Débora de Souza, Inácia Souza e Renata Regina também, irmão David, esposo da irmã Rose Taborda, e também a Beatriz da família Ponciano. Os irmãos querem dar os parabéns a eles, digam comigo amém. Parabéns, Deus abençoe a todos os irmãos, os trabalhos dessa semana. Terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser, com o estudo da palavra de Deus, como Deus tem falado conosco nas terças-feiras, irmãos. Se você puder, se o teu serviço permite chegar em casa e vir, venha ouvir a palavra de Deus nas terças-feiras. Também quarta-feira o Circo de Oração reunido, quinta-feira a fé faz milagre, culto de libertação, e na sexta-feira aquele trabalho na Câmara Municipal de Sorocaba às 19 horas. Os irmãos são convidados, principalmente você que estaciona seu carro lá na Land Rover, é convidado a ir lá também e prestigiar aquele irmão que vai receber o título de cidadão sorocabano. Também peço oração
pela minha esposa, que está chegando de viagem agora. Ela foi a Joinville, ali participar de um evento de discipulado, dando palestras, e ela está chegando, deve estar chegando agora ali em Viracopos. Orem também para que ela possa fazer um bom retorno até a nossa casa. São esses avisos, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, irmãos. Depois de um culto tão abençoado, só nos resta agradecer a presença de todos vocês. Essa casa é a vossa casa de oração. E que Deus continue abençoando, irmão Zé. O senhor disse que o Flávio vai embora e a mamata acabou. Quero dizer para o senhor que Sorocaba continuará no seu lugar. E a hora que o senhor quiser, se disponha a estar aqui conosco. Amém? Vamos pedir que Deus nos leve em paz, nos livrando de todos os perigos e males. E mais uma vez eu peço, nada de política, mas em favor do nosso país. Orem para que Deus constitua um homem de acordo com a vontade dele.